5, 4, 3, 2, 1. Rádio Gospel Barreirinhas 100% Jesus, levando o amor de Deus com seu amigo Presbítero Manassés, diretamente de Curitiba, Paraná, levando uma esperança de fé. Rádio Gospel Barreirinha, 100% Jesus, levando o amor de Cristo a todas as nações, com seu amigo Presbítero Manassés. A gente toca o melhor da música evangélica. O controle da situação. Os melhores louvores. Sai desse quarto, aqui fora tem vida. Domingo com Cristo, com o seu amigo Presbítero Manassés. Todos os domingos, às 21 horas, direto de Curitiba, Paraná, levando o melhor de Deus para você, ouvinte da Rádio Gospel Barreirinhas 100% Jesus. No mundo gospel de primeira qualidade. Nosso Deus é novo e impossível. A Rádio do Povo de Deus. Glória a Deus, queridos, saúdo a todos mais uma vez, com a graça e santa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a cuja presença nós estamos nessa tarde de sábado, aqui mais uma vez, queridos, nos prontificando de levar o amor salvífico do nosso Deus e dizer ao nosso Deus, obrigado, Senhor, pela nossa existência, pela nossa chegada até aqui, por tudo que nós passamos, mas chegamos aqui tão somente pelo Teu consentimento. E nessa tarde, Deus, que não seja diferente, Pai, que seja o Senhor a nos levar mediante aos céus agora nesse momento, porque estamos entrando no trono da graça, no trono da graça que rege todo entendimento. E em tudo que existe, e nesse momento te pedimos, Senhor, licença, Pai, para estar mediante Ti, Senhor, agora nessa tarde, porque nós vamos falar do Teu Evangelho, falar da Tua Palavra, falar do Teu nome, esse nome que está sobre todos os nomes. E agradecer, Senhor, pelo dia de ontem, pelo dia de hoje, pela manhã que nós passamos, e por essa tarde que tem chegado, e nós chegamos até aqui apenas pelo consentimento das Tuas mãos, da Tua vontade, porque estamos aqui unicamente porque o Senhor consentiu. E nesta tarde, Senhor, para que nós possamos aqui, nós juntos, com nossos irmãos espalhados por toda esta nação e fora também dessa nação, para que nós possamos levar o Teu amor, a Tua palavra a todas as nações, principalmente sobre aquelas que o Teu Evangelho está impedido de ser produzido, de ser falado, de ser levado. Mas eu te peço, Pai querido e amado, por todos, Senhor, especialmente por aqueles que têm compartilhado junto conosco, que têm levado, têm nos ajudado a levar a Tua palavra através desse meio de comunicação, através aqui da Rádio Gospel Barreirinha 100% Jesus. Sou grato, Senhor, pela manifestação da Tua graça sobre minha vida, pela vida dos Teus, Senhor, que tem produzido, Senhor, algo, Pai, mediante ao Teu santo Evangelho, porque no momento, Senhor, que nós nos envolvemos com os céus, com o Teu Evangelho, nós entendemos, Senhor, e a Tua graça, Pai, está sobre nossa vida, o Teu Espírito está sobre nossa vida, porque nós temos sede e vontade de levar, Senhor, o Teu Evangelho adiante, Pai, e dizer, Senhor, que todo o tempo o Senhor é bom. Então nessa tarde, Deus amado, visita, Senhor, aqueles que precisam ser visitados. Meu Deus, visita o Teu povo. Eu também te apresento, Senhor, cada irmão do grupo. Meu Deus, o grupo de oração, onde nós temos orado, Senhor, sem cessar, onde nós temos intercedido, Deus amado, por este grupo, a todos, Senhor, a todos do grupo, Pai,
Meu Deus, toma cada um deles nas tuas mãos. Toma, Pai amado, cada um deles, Senhor. Meu Deus, que tem, Senhor, se feito, Pai, presente na tua presença, Pai. Meu Deus, e que nessa tarde, Senhor, que nós possamos alcançar vidas, que nós possamos, Deus, através do teu consentimento, que nós possamos, Senhor, ir avante e longe, Senhor, porque a nossa determinação é essa, Pai, é levar o teu evangelho, levar, Senhor, a tua palavra, levar, Senhor, aquilo que tem mais de precioso, Senhor, para o ser humano, e a tua presença, Senhor, na vida do ser humano, Pai, é o maior tesouro, é o maior, Senhor, tesouro, Senhor, que o homem pode encontrar sobre esta terra, porque o tesouro, Senhor, não está nessa terra, o tesouro, Senhor, está muito além. O tesouro, Senhor, ele se encontra, Senhor, em outra dimensão. E através, Senhor, desta palavra, Pai, meu Deus, eu me coloco na brecha, Senhor, diante de Ti. Eu me coloco, Senhor, diante do Senhor hoje nessa tarde, para que o Senhor venha manifestar a sua grande graça, Senhor, e a sua vontade e a sua glória, Senhor, sobre cada um de nós. Nós sabemos que não merecemos a tua graça, nós não merecemos, Pai, mas através do teu Filho, que deu a vida dele por cada um de nós. Por isso que nós somos gratos, em nome de teu Filho amado Jesus Cristo. Fica conosco até o finalzinho dessa programação, porque o Senhor aqui tem um lugar especial. Em nome de teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo o sempre. Amém. Rádio Gospel Barreirinha. 100% Jesus, levando o amor de Cristo a todas as nações, com seu amigo presbítero Manassés. Hora certa. 14 horas e 12 minutos. Deus me chamou e me disse: meu filho, estou com você. Por que você está tão triste e assim a sofrer? Eu disse na minha palavra que eu nunca te abandonarei. Nas horas difíceis da vida, contigo. Glória a Deus, queridos. Estamos chegando, né? Estamos chegando mais uma vez nesse sábado abençoado, queridos. Esse sábado aí que o Senhor separou para cada um de nós, para que nós possamos, juntinho, queridos, aqui com a Rádio Gospel Barreirinha 100% Jesus, levar, queridos, levar o Evangelho salvífico do nosso Deus a todas as nações, porque o nosso intuito é esse, né? O nosso projeto é esse, é de levar o Evangelho salvífico a toda a criatura, queridos, né? Então eu convido você agora, você que é o nosso convidado especial, para estarmos juntos comigo, o seu amigo presbítero Manassés, para que nós possamos manifestar a grandeza de Deus neste sábado abençoado. Apenas estamos começando, né? Apenas estamos começando e chegando, queridos, porque a Rádio Gospel Barreirinha 100% Jesus está no ar. Meu nome então será grande a tua vitória e o teu galardão. Então eu chorei e chorei, a como chorei e chorei, mas depois de ouvir esta voz eu me alegrei. Então vem juntinho conosco, queridos. Você faz parte da família Rádio Gospel Barreirinha 100% Jesus. Você faz parte da família Rádio Gospel, queridos. Você faz parte da família Rádio Gospel Barreirinha 100% Jesus. Então vem juntinho conosco, vem compartilhando, querido. Coloca teu dedinho aí, vem junto conosco compartilhando, para que mais pessoas, queridos, possam ser alcançados agora nessa tarde de sábado,
E Deus, querido, separou esse momento para que nós possamos juntos, junto com o Espírito Santo, querido, levar tão somente o Evangelho salvífico do nosso Deus. E adorar o meu nome, então será grande a tua vitória e o teu galardão. Então eu chorei e chorei, a como chorei e chorei, mas depois de ouvir esta voz eu me alegrei. Jesus Cristo me disse assim: meu filho, comece a sorrir. Tenho uma promessa contigo e eu vou cumprir. Tenho uma promessa contigo e eu vou cumprir. Tenho uma promessa contigo e eu vou cumprir. Hora certa. 14 horas e 17 minutos. Fale, filha. Que desejo nós vamos falar agora? Filha, vamos falar de um Deus que salva, um Deus que liberta, um Deus que cura. Ele é o Deus provedor, filha. Quem vai nos ouvir? Filha, quem tem ouvido, ouça o que diz o Espírito de Deus às igrejas. Mas o nosso dever é falar desse Deus de toda a nossa força, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento, e o mais Ele fará. E Deus é este que abriu o mar vermelho em terra seca para seu povo passar. E Deus é este que aquela mulher tocou e dele saiu virtude, e disse: a tua fé te salvou. E Deus é este, Jeová Jireh, Jeová Rafa, Jeová Shalom. E Deus é este que abre porta onde não tem. Quando chamamos, Ele vem. Esse é o Deus provedor. E Deus é este que faz andar o paralítico. Glória a Deus, queridos. Vem juntinho conosco, queridos, nessa tarde aí abençoada. Quero mandar uma paz do Senhor para todos os ouvintes, queridos, para todos os ouvintes que estão ligadinhos juntinho conosco aqui, né? Através da Rádio Gospel Barreirinha 100% Jesus. Como eu sempre digo, queridos, você é o nosso convidado especial, porque sem você nada poderíamos fazer, né? Antes do nosso Deus, porque o nosso Deus é que dá o complemento, queridos. O nosso Deus é que dá, né, tudo, queridos, tudo aquilo que nós precisamos ou pensamos. O nosso Deus, Ele nos permite. Louvado seja Deus, né? Mas é você, queridos, que o Senhor, Ele quer contar agora, nesse momento, né, nessa tarde abençoada, contar com você, contar tão somente, queridos, com você, para vir juntos, para vir juntinhos, né, com cada um de nós nessa tarde aí abençoada, aonde nós temos um compromisso, queridos, só vivo, um compromisso com a palavra do Senhor Jesus de Nazaré, o grandão da Galiléia, queridos, que salva, cura e liberta o mais vil pecador desta terra, queridos, para morar com Ele na glória, né?
Louvado seja Deus. Então vem juntinho conosco, vem juntinho conosco, porque no momento que você está compartilhando, você está dando oportunidade para que outras pessoas também venham ser alcançadas, queridos, por este evangelho, porque tem muitas almas ainda, queridos, que precisa ser alcançada pelo evangelho salvífico do Senhor. Por que eu digo isso? Porque todos os dias, queridos, vai pessoas, queridos, para a beira do abismo, e muitos estão sendo lançados na beira do abismo, e a igreja está de braço cruzado, queridos, a igreja está de braço cruzado, mas é tempo, é momento, querido, de buscar essas almas, de correr atrás dessas almas e dizer, né, arrependei-vos, porque o reino de Deus, ela é chegada, né? Quero deixar aqui um versículo, louvado seja Deus aí, para cada irmão, queridos, para cada irmão que está juntinho conosco, que está nessa tarde aí, nesta tarde, queridos, de bênção, porque aqui estamos, porque no decorrer da programação, queridos, eu creio que Deus, ele vai derramar uma bênção tal na sua vida, que você vai ficar como criança, queridos, porque o nosso Deus, ele nos surpreende, né? A palavra diz, queridos, lá em Romanos capítulo 8, versículo 27, ele diz, aquele que examina os corações, ele sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele, e segundo Deus, intercede pelos santos, intercede por cada um de nós. É a palavra do Senhor lá em Romanos capítulo 8, versículo 27. Ele é aquele que examina os corações e sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queridos. Ele sabe, conhece, a intenção do coração de cada um. Graças a Deus, né? Graças a Deus que o Senhor é aquele que sonda a nossa mente, sonda a nossa intenção e sonda também, queridos, o nosso coração. O que mais ele fará? E Deus é este que abriu o mar vermelho em terra seca para seu povo passar. E Deus é este que aquela mulher tocou. Glória a Deus, né? 25 graus, queridos, 25 graus está fazendo aqui em Curitiba, Paraná, onde são 14 horas, 14 horas e 23 minutos aqui na capital do Paraná. Quero mandar uma boa tarde, né, para você aqui de Curitiba, para você aqui de Pilazinho, para você aqui de Tamandaré, para você aqui da cidade de Colombo, para você, queridos, de toda a localidade, de todas as cidades aqui, né, aonde rege, queridos, aqui, né, todas as cidades aqui de Curitiba, Paraná, queridos. Quero mandar uma paz do Senhor para todos daqui, né, do Pilazinho, como eu já falei, daqui do Boa Vista, daqui de Tamandaré, louvado seja Deus, de Colombo, queridos, né, daqui aonde nós estamos, aqui no Barreirinha, aqui do Boa Vista. Se sinta aí abraçado pela Rádio Gospel Barreirinha 100% Jesus, porque estamos aqui, porque temos o consentimento do nosso Deus, porque a palavra do Senhor diz no Salmo 116 e o 6, ele diz, o Senhor está comigo, não temerei o que pode me fazer o homem. Querido, se o Senhor, ele está comigo, está com você, se o Senhor, ele está conosco, queridos, a quem nós vamos temer? Nós não temos que temer a ninguém, queridos, só apenas ao Senhor Jesus de Nazaré. É esse que nós temos que temer, queridos, né? Não ao homem, porque o que pode fazer o homem, o que pode fazer o homem, como o apóstolo Paulo disse, olha, se eu perder minha vida, para mim é ganho. Então nós temos que tomar também esta posição, queridos, porque o homem só pode matar o corpo, mas jamais pode matar a nossa alma, o nosso espírito, querido, que está na mão do Senhor. Porque a palavra também diz, queridos, se você tiver medo de perder, queridos, a sua vida,
você vai perder, louvado seja Deus, mas aquele que não teme, querido, de perder a sua vida, ele vai ganhar. A palavra diz, ganhará lá a sua vida em Cristo Jesus. Chamar quando Ele opera, quem impedirá? Se tem gigantes a enfrentar você, chame esse Deus que Ele vai te socorrer. Que Deus é este? É o Deus. Vamos juntinhos, queridos, vamos juntinhos, né? Às 3 horas da tarde, às 15 horas, até às 15 horas da tarde, queridos, louvado seja Deus, né? Onde o Senhor nos deu esse privilégio de estarmos agora, queridos, nesse momento, ao vivo, como ao vivo, o Senhor, Ele está. Louvado seja Deus, né? E como eu disse, queridos, é o cumprimento da palavra de Deus, né? Os tempos que nós estamos vivendo, presenciando, louvado seja Deus, porque cada dia que passa, o mundo anuncia a vinda do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A sua música. Oh my God. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. Play the best songs. Quem mandou largar a rede? E quem mandou você parar? Sorry, ok. Tá chorando porque se você tem um Deus Que toca o seu sucesso. Que música não para. A rádio do povo de Deus. Que coisa linda, queridos, é lindo demais, queridos, né? Tão gratificante quando nós nos disponibilizamos para estar na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grandão da Galileia, né? Queridos, eu quero falar agora de um assunto que está no meio evangélico, né? No meio gospel, como alguém quer falar, né? Evangélico, gospel, cristão, né? Mas deu um burburinho, né? Tá dando ainda um burburinho tremendo, né? Um assunto aí, eu acho que alguns dos irmãos têm tido conhecimento a respeito da Assembleia de Deus de Belém, a primeira Assembleia, né? Onde fez o centenário, né, da sua existência, a primeira Assembleia de Deus aqui no Brasil, né? E eu fico perguntando, queridos, estava perguntando a Deus, o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo com o teu povo? Né? E eu cheguei à conclusão, por isso que o apóstolo Paulo, ele mencionou em sua palavra, ele disse, olha, aquele que estão em pé, cuide para que não caia, cuide-se para que não caia, porque infelizmente, queridos, muitos estão em pé e muitos caíram, né? Porque deixaram o evangelho, não creram mais, não quer saber mais do evangelho. Mas o apóstolo Paulo, ele advertiu, olha, vocês que estão em pé, os que estão em pé, são aqueles que estão na presença do Senhor, que ainda permanecem na presença do grandão da Galileia, que ainda estão compromissados com este evangelho salvífico, que tem manifestado a sua graça, né? Mas muitos, infelizmente, queridos, como o apóstolo Paulo também fala, né, que muitos dormem num sono profundo, e muitos estão dormindo, queridos, né? Muitos estão caindo e muitos estão dormindo num sono profundo. Louvado seja Deus, né? A igreja, queridos, a Assembleia de Deus lá em Belém, né? Fiquei triste, né? Fiquei muito triste, queridos, quando algo acontece, né, no meio cristão, esses homens aí que se dizem homem de Deus, queridos, né? Então veja que o apóstolo Paulo, ele nos adverte que nos tempos futuros, louvado seja Deus, nos tempos vindouros,
Muita coisa aconteceria, principalmente muitos serão amantes de si mesmo, egoísta, avarento, e por aí vai. Mas a Assembleia de Deus, queridos, todo mundo sabe que teve a COP30, e fica lá em Belém do Pará, uma instituição religiosa, queridos, assim, a igreja do Senhor em si, A palavra diz, queridos, que o próprio Deus, ele diz, olha, o dinheiro é o pior mal de todos os males que existem. No momento que eu me encurvo para o dinheiro, queridos, no momento que eu me encurvo como azarento, no momento que eu me encurvo mediante a ganância, não vai me trazer boa coisa, queridos, não vai trazer boa coisa para ninguém, Mas infelizmente, a Assembleia de Deus em Belém, ela tomou uma atitude ali que deixou muitos irmãos tristes, muitos irmãos ali assim, sem chão, queridos, porque veja o que foi que aconteceu, A Assembleia de Deus em Belém, a igreja centenária, foi construída com o dinheiro do povo, com a oferta, com o dízimo, foi construído ali aquele pavilhão, o que foi que a diretoria, da igreja lá da Assembleia de Deus em Belém fez, vendeu o espaço que é um lugar santo, um lugar santíssimo, onde todos se reuniram, que era um lugar para se adorar, um lugar para manifestar tão somente a glória de Deus. O que foi que fizeram? Pegaram, queridos, alugaram aí para a COP30 durante 3 ou 4 dias, por 2 milhões de reais. Você não está escutando errado não, querido. Venderam, alugaram o espaço, para a COP30, um espaço lá que era do Senhor, querido. Era um lugar onde se glorificava, um lugar onde se exaltava o nome do Senhor, lá no pavilhão. Foi construído com dinheiro, queridos, do dízimos e as ofertas. Aí a direção da igreja fez para o evento, alugou ali por 2 milhões de reais. Aí eu pergunto, a igreja precisa disso, queridos? A igreja que foi constituída com o suor, com o suor de cada irmão, queridos, que se manifestaram lá através dos dízimos, das ofertas, construíram aquele pavilhão que era só para o Senhor, para adoração. Aí você pergunta, não, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver o quê, irmão? Por isso que o apóstolo Paulo diz que muitos estão dormindo, muitos dormem num sono profundo, porque as coisas estão acontecendo ao nosso redor e muitos estão dormindo. Porque no momento que eu, como cristão, aceito certas coisas, eu sou conivente, porque a pior coisa é você ser conivente com aquilo que é errado. Que é errado, queridos. Por quê? Porque a palavra diz que Deus, ele não se agrada dos injustos. A injustiça, não, Deus, ele tem prazer na justiça. Então a justiça de Deus, queridos, ela é única. Ela é única. Em Apocalipse diz, olha, aquele que quer se aproximar, aqueles que querem chegar perante mim, tem que ser santo, como santo eu estou, claro. E a palavra diz, santo, não é você ser santo, queridos, e não pisar mais nessa terra, é para você se afastar, é para você estar longe, queridos, de certas coisas desse mundo, dessas situações que tem acontecido aí no mundo. Você veja João Batista era para estar num palácio. João Batista era para estar vivendo uma vida confortável num palácio, mas a vida de João Batista foi o quê? Foi de estar no Jordão pregando e anunciando a palavra de Deus, e dizendo, se converteis, porque é chegado mediante vós o reino de Deus. E ele não comia da comida do palácio não, querido. A Bíblia diz que ele era alimentado com mel e cafanhoto, aí se vestia de pelo de camelo. Então veja que não tinha nenhuma situação ali mediante João, de conforto, Então ele se virava da forma que tinha, porque foi isso que Deus tinha determinado, Então naquela época todos os profetas, eles viviam dentro de palácio, servindo ao rei. Mas João Batista estava onde? João Batista estava no Jordão, anunciando o evangelho, batizando, sem conforto nenhum. E quem quer isso para a sua vida? Aí vem a direção da Assembleia de Deus centenária, querido, da primeira Assembleia de Deus. Eu pergunto, o que é que está acontecendo, queridos, com a igreja do Senhor? O que é que está acontecendo com a igreja do Senhor?
A igreja do Senhor, queridos, ela se perdeu pelo meio do caminho. A igreja do Senhor, ela não é mais a igreja de Cristo. A igreja, queridos, porque a igreja de Cristo é aquela que vai atrás das almas, queridos. É aquela que tem um projeto no evangelho, é aquela que se preocupa, queridos, com as vidas. Aí alugou um espaço por 2 milhões de reais. Aí pergunto eu, o que é que eles vão fazer com esses 2 milhões de reais que veio do ímpio, que veio de uma profanação? Porque eles estão profanando, queridos, o templo do Senhor. Eles estão profanando o templo do Senhor. Eles estão querendo juntar o santo com o profano. É o que nós temos visto nos últimos dias, querido. Aí você pode falar, não, mas é um dinheiro que vai servir para ir para a igreja. Queridos, a igreja de Cristo, ela foi concedida, a igreja Assembleia de Deus, a centenária, ela foi concedida pelos braços dos irmãos, através dos dízimos e as ofertas. Ela não dependeu do governo, ela não dependeu da prefeitura, ela não dependeu de ninguém, querido. Ela apenas foi dependente de Deus em primeiro lugar e através dos irmãos, através dos seus dízimos, das suas ofertas. Aí eu pergunto, é justo, queridos? É justo colocar o profano dentro daquilo que é santo? Então eles estão fazendo coisas absurdas. A igreja do Senhor, ele deixou de ser a igreja, querido. Ele passou de ser a igreja para ser empresa. Porque a empresa, no momento que eles alugaram o templo do Senhor, que foi constituído pelos servos do Senhor, aquilo lá deixou de ser a igreja para ser o quê? Para ser uma empresa, porque para mim é uma empresa. E eu estava buscando, queridos, estava fazendo uma pesquisa, louvado seja Deus, estava fazendo uma pesquisa, num tempo da Covid-19, aquele lugar lá, ele foi ocupado com pessoas que estavam com Covid-19, mas pasme também, porque eles alugaram por 30 mil reais, aquele espaço que era para servir para o povo, querido, porque esse é o intuito da igreja, Não desespere. A missão da igreja é justamente isso. Para que serve a igreja do Senhor aqui na terra? Acolher, queridos, os que estão doentes, os pobres, os órfãos, as viúvas. Não quero saber. Não é para arrecadar dinheiro, queridos, não é empresa. Porque no momento que deixa de ser igreja para ser empresa, acabou, querido. Acabou, tão somente acabou. Então, pasme, naquele tempo da Covid-19, no lugar dele ceder aquele espaço que é a igreja do Senhor, era um pavilhão, porque é grande. Eles cobraram, queridos, para que aquelas pessoas fossem atendidas ali dentro do Covid-19. E agora essa aberração, alugaram o templo na COP30, né? Fizeram lá de tudo, queridos, dança profana, pegaram aquela estátua, levaram lá também para o templo do Senhor, dançando a dança profana, de tudo que eles puderam fazer, eles fizeram dentro lá da casa do Senhor, dentro do templo do Senhor. Aí eu pergunto a vocês, isso é normal, queridos? Uma igreja ela tomar uma procedência dessa é normal? Porque o povo dorme, queridos, o povo dorme, estão num sono profundo. Estão num sono profundo, queridos, porque essas pessoas só pensam em dinheiro. Essas pessoas só pensam em dinheiro, vai ver onde é que eles moram, vai ver o que é que eles têm. E os irmãos, coitados, queridos, os irmãos se esforçando para dar o dízimo, dar oferta. Tem muitos que não têm, tem muitos que passam necessidade. E são esses aí que faz isso, queridos. Coloca aí essa porção, né? Coloca essa porção nos seus bolsos, para ter mansão, para ter isso, para ter aquilo. Para quê, queridos? A palavra do Senhor diz, olha, não junteis tesouro na terra, mas juntais tesouro no céu. Juntais tesouro no céu, onde a traça, o ladrão, a ferrugem não corrói, não, o ladrão não rouba. Mas muitos, infelizmente, que estão dizendo que são homens de Deus, homens santos de Deus, tomando conta daquilo que é de Deus, queridos, profanando o templo do Senhor. Eu fiquei muito indignado com isso, queridos, muito indignado com isso. Imagine se os amalequitas, os moabitas, aquele povo que estava lá, que era adversário de Deus, querido, o povo de Deus. Imagine se os amalequitas chegassem para Moisés e dissessem: Moisés, nós vamos querer o templo do Senhor emprestado.
Nós vamos querer a tenda da consagração emprestada, a tenda da consagração emprestada. Imagine se Moisés dissesse: não, vocês vão querer por quantos dias? Não, nós vamos querer apenas por 3 dias. E nós vamos fazer o nosso ritual aqui dentro da tenda da congregação. Estou aqui. Nós vamos usar aqui o pátio, nós vamos usar o lugar santo dos santos, nós vamos alugar, Moisés. Depois nós trazemos ouro e prata para ti. Imagine a reação de Deus, queridos, naquele momento. Imagine a reação de Deus naquele momento, se isso acontecesse, Moisés permitisse tal coisa. Senhor, estou aqui. Estou aqui. Agora. Porque, queridos, o povo não tem mais noção do que é santo e do que é profano. O povo não tem mais noção daquilo que é santo e daquilo que é profano. A verdade é essa. Moisés, quando chega diante da sarça, diante de Deus, aonde a sarça estava ali, não se apagava. Mas Moisés, quando se apresenta ali para ver aquilo, para ver a sarça que pegava fogo, nunca se apagava. Moisés, quando entra, ele escuta uma voz dizendo: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisas é santo. Ou seja, será que Moisés estava com a sandália que ainda era do Egito e quis pisar naquele ambiente ali onde Deus estava a falar com ele? E na mesma hora Deus replica ele, repreende: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é santo. Evangelho. Será, querido? Se tu quiser. Porque quando um templo, quantos templos não foram levantados, querido, nos tempos aí, né? Nos tempos aí que Deus ele falava com seus profetas, com seus santos. O templo de Salomão, onde foi destruído, depois levantou-se o templo de Zarabobel, onde também foi levantado, foi edificado o templo, no tempo de Herodes, e outros templos também, querido. Mas no templo de Herodes, veja, foi o que Jesus fez. Jesus pegou um chicote e saiu batendo em todo mundo, porque eles estavam profanando a casa do Senhor, porque a casa do Senhor era a casa de oração. E o Senhor Jesus, ele próprio começou a extinguir ali, queridos, os cobradores de imposto, os jogadores, aqueles que estavam ali, queridos, profanando o seu templo, profanando o templo do Senhor. É a razão de... Mas isso aí não vai ficar barato, não vai ficar barato mediante o Senhor, não, queridos. Não vai ficar barato mediante Deus, não. Pode ter certeza disso, não vai ficar barato, não. Porque uma hora Deus vai visitar esse povo. Deus vai visitar esse povo, queridos. E grande vai ser o que Deus vai fazer. Por quê? Porque Deus, ele ama e corrige severamente aqueles que ele ama. Deus corrige severamente aqueles que ele ama. Pela graça do Senhor estou aqui. Estou aqui. Pela graça do Senhor estou aqui. Angústias e tribulação acabam deixando tão triste no teu coração. Uma lágrima rola no rosto e você fica triste então. Não tem mais Jesus Cristo, é a solução. É mesmo assim, queridos, né? A palavra diz, queridos, lá em Mateus capítulo 5, versículo 10, a palavra diz que bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Porque somos perseguidos, queridos, somos entregues à morte todos os dias, somos mediante
ao reino dos céus e sua palavra, por causa do seu nome somos perseguidos, queridos, mas a palavra diz que bem-aventurados os que sofrem perseguição. Você tem sofrido perseguição? Levanta a mão para os céus, né? Porque o amor de Deus, o amor salvífico do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está na tua vida. Porque se nada acontece, queridos, porque o amor de Deus não está e não estará na tua vida. Pense nisso. Não desespere, não desespere. Jesus Cristo te ama e quer. Quero mandar também uma paz do Senhor, né, para todos, queridos, lá do Recife, Pernambuco. Quero mandar para você de Jaboatão, querido, que está ligadinho, juntinho conosco, que está juntinho conosco nesta tarde de sábado, sabadão, né, o sabate, onde os judeus falam, né, o sabate, onde eles têm tanta honra, queridos, através do sábado, louvado seja Deus. Mas glorificamos, né, glorificamos ao nosso Deus pela oportunidade que o Senhor manifesta sobre nossa vida, louvado seja Deus, né? E você também, queridos, está ouvindo, né, a programação aqui da Rádio Gospel Barreirinha 100% Jesus, através aqui do app, do aplicativo, queridos, né, do aplicativo aqui, a Rádio Gospel Barreirinha 100% Jesus. Você vai na página, querido, você vai na página, entra lá no Facebook, né, segue lá a página da Rádio Gospel Barreirinha 100% Jesus, segue junto conosco, né, porque temos, né, algo lá de Deus para a tua vida, para edificar tão somente a tua vida, louvado seja Deus, né? Então você vai encontrar lá, queridos, o link, o link da Rádio Gospel Barreirinha 100% Jesus, né? Louvado seja Deus. Então você entra lá, querido, no link lá, vai te direcionar lá para a loja da pré-história, lá para a loja de aplicativo, você baixa lá, né? Rádio Gospel Barreirinha 100% Jesus. Aonde você estiver, querido, vai estar conectado com cada um de nós aqui, direto da Rádio Gospel Barreirinha 100% Jesus, né? Louvor 24 horas por dia, 7 dias na semana, todos os dias e noite, queridos, para você, tão somente para você, cristão, porque você está no melhor lugar, que é juntinho conosco, aqui na Rádio Gospel Barreirinha 100% Jesus, um culto no celular. Seus problemas Jesus vai resolver. Hora certa. 14 horas e 48 minutos. Glória a Deus, louvado seja Deus, né? Aquilo que eu estava falando, queridos, né? No que está acontecendo nos tempos vindouros, que está acontecendo com a Igreja Santa do Senhor. Quando o Senhor vier, queridos, buscar a sua igreja, como é que Ele vai encontrar a sua igreja aqui na terra? A igreja somos nós, queridos. A igreja é eu e você. A palavra diz que Deus, Ele não habita no templo, em construção feito por mão de homens. Não habita, queridos, né? Não habita de forma alguma, mas é um lugar que foi reservado para que o povo de Deus se unisse, se reúna num pró sentido, porque quando um pecador, que somos nós, queridos, ele entra dentro de um recinto, dentro de uma sala, dentro de um pavilhão, dentro de qualquer outro lugar, queridos, no momento que ele entra, Deus já está lá, queridos, porque nós somos templos e morada do Espírito Santo de Deus. Deus, Ele habita dentro de cada um de nós. Deus, Ele se manifesta dentro de cada um de nós. Para onde eu vou, Deus, Ele está comigo. O Espírito Santo está na minha vida, Ele está comigo. Deus, Ele é tão grande, mas se faz tão pequeno quando Ele se introduz dentro de cada um de nós, queridos. Mas nós temos que andar diante da justiça de Deus. Nós temos que estar prontificados 24 horas por dia, para que nós possamos, mediante Deus, mediante ao seu Filho Jesus de Nazaré, que nós possamos dar o cumprimento da palavra de Deus sobre nossa vida. Mas se Deus, Ele não habita em templo feito por mão de homem, queridos, mas no momento que eu entro dentro de um recinto, no momento que eu entro dentro de uma sala, Deus, Ele está lá. Aí vai chegando outro irmão, vai chegando outra irmã, vai chegando mais pessoas, vai chegando o pastor.
Nós estamos ali numa só união com Cristo, porque a Bíblia diz: aonde tiver 2 ou 3 reunidos, lá estarei no meio com eles. Reunido no meio, eu estarei no meio com eles. Mas quando todo mundo vai embora, queridos, e o templo fica vazio, aí eu lhe faço uma pergunta: Deus está lá no meio das cadeiras, Deus está lá no meio das paredes, Deus está lá no meio dos ventiladores, Deus está lá no meio do som? Claro que não, queridos. Porque o templo feito por mão de homem é apenas um local onde eu e você se reúnem, para que nós possamos adorar o Deus vivo. Então no momento que aquele lugar ele é reservado para que nós possamos adorar a Deus, ele se torna um lugar santo, queridos, não um lugar profano. Mas infelizmente eles estão pegando aquilo que é santo e transformando em lugar profano. Jesus Cristo. E aonde está indo a igreja, queridos? Onde está indo a igreja do Senhor? Para qual direção está indo a igreja do Senhor, queridos? Ele é lindo. Olha o que o salmista Davi fala. Ele diz: olha, tão bom que suave é que os irmãos vivem em união. Primeiro. Aí depois ele diz: olha, me alegrei quando me disseram vamos à casa do Senhor. Aí eu pergunto: será que essa alegria ela tem transbordado no coração de alguns e de muitos, queridos? Será que essa alegria tem transbordado de tantas coisas que nós temos visto, escândalo em cima de escândalo? Por quê? Porque o ser humano hoje, aqueles que diz que são cristão espiritual, a cobiça dele, queridos, é incessante. Porque eles estão preocupados com isso, não estão preocupados com as almas. As almas hoje não é mais uma coisa, a primeira coisa estabelecida pela igreja, não é mais, que ele deixou de ser. Para contemplar tudo que Deus. A igreja não entende mais, queridos, o que é uma alma, o valor de uma alma. A igreja não entende mais isso, não sabe mais o que é isso, porque a igreja se perdeu pelo meio do caminho. Porque aqueles que eram para estar preocupados com as almas, com os doentes, por isso que Jesus disse: olha, eu não vim para os sãos, eu vim para buscar os doentes. Quem são os doentes? São os pecadores que precisam do evangelho, precisam de salvação. Mas hoje o que nós vimos, queridos, são pessoas que enquanto mais tem, mais quer, passa por cima de todas as coisas. É o que nós vimos com a igreja Assembleia Centenária, Assembleia de Deus lá em Belém. Isso repercutiu, querido, no meio do povo evangélico. Uma coisa muito negativa, querido. É por isso que a gente tem visto aí as igrejas, os cultos com muita lâmpada, com muita coisa piscando, parecendo uma discoteca, porque a igreja do Senhor hoje passou para isso. A igreja do Senhor hoje é isso. Porque se não tiver isso aí, querido, parecendo com uma discoteca, parecendo com as coisas mudando, o jovem não vai. Aquelas pessoas, elas não se interessam se não tiver tudo isso. Não, queridos, o evangelho de Cristo ele não mudou, permanece o mesmo desde que mundo é mundo. Porque a palavra do Senhor diz: olha, passarão céu e terra, mas as minhas palavras elas vão continuar, vai permanecer do jeito que é. Porque o nosso Deus não mudou, querido. O nosso Deus permanece da mesma forma. E pecado é pecado. Deus me chamou e me disse: meu filho, estou com você. Olha aí. Por que você está tão triste assim a sofrer? Eu disse na minha palavra que eu nunca te abandonarei. Nas horas difíceis da vida, contigo estarei. Então eu chorei e chorei, a como chorei e chorei, mas depois
de ouvir esta voz, eu me alegrei. Jesus Cristo me disse assim: meu filho, comece a sorrir. Tenho uma promessa contigo e eu vou cumprir. Aleluia. Sou um Deus que prometo e cumpro. Eu não mudo, permaneço fiel. Sou aquele que abre o mar. Sou Emanuel. Se você obedecer minha voz e adorar o meu nome, será grande a tua vitória e o teu galardão. Então eu chorei e chorei, como chorei e chorei. Essa rádio, mas né? depois A rádio de gospel de Bandeirinha. esta voz, eu me alegrei. Jesus Cristo me disse assim: meu filho, comece a sorrir. Tenho uma promessa contigo e eu vou cumprir. É mesmo assim, né, queridos? É mesmo assim, né? Nós só temos que agradecer ao nosso Deus dele nos tirar, queridos, não deixar, né, que nós, como cristãos, a gente se embaraça com as coisas desse mundo, né? Louvado seja Deus, né? Para que nós não possamos participar, queridos, desse sistema aí, né, que tem embaraçado muitos, que tem levado a muitos ao caminho da perdição. Vamos ouvir, queridos, uma palavra pelo nosso evangelista Luciano, direto de São Paulo, né? Juntinho aqui conosco, aqui na Rádio Voz Barreirinha, 100% Jesus. Essa rádio que tem transformado vida com a sua palavra, né? Da onde que o princípio, né? Manassés tem aí levado a palavra todos os dias. O alimento tem entrado na sua casa. E por isso que você tem essa estabilidade, mesmo nos dias difíceis. Jesus nunca deixou vocês. Jesus está com as mãos estendidas sobre vocês. Então, que nesta manhã, o Senhor Jesus, neste momento de Deus, nesse alimento que nós estamos alimentando, da sua santa palavra, na onde que nós estamos unidos, a palavra de Deus assim diz que na onde há um ou dois, lá estarei. Se nós estiver todo aliançado e ligado, né, num só propósito, a tendência do nosso Deus é nos abençoar. A tendência do nosso Deus é abençoar toda a nossa família. E sim, mesmo nos dias difíceis, o nosso Jesus, o nosso Deus e principalmente o Espírito Santo de Deus está dentro de vocês, é o que faz a diferença na nossa vida. Amém? Vamos estar aqui, eu quero trazer uma mensagem para vocês hoje, do coração de Deus, o altar do Senhor, né? Com todo carinho, com todo amor, porque é maravilhoso, né? Compartilhar com vocês o pão, a palavra de Deus. E a palavra está aqui no Salmo 3. Eu quero ler com vocês aqui, Salmo de Davi, Salmo 3. A palavra diz assim: Senhor, como tem multiplicado os meus adversários. São muitos aquele que se levanta contra mim. Muitos bem diz a minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, é o meu escudo, e para mim, e para minha glória, o que exalta a minha cabeça. E com a minha voz clamei ao Senhor, e ele me ouviu-me, dizendo, seu santo monte. E eu deitei e dormi, porque o Senhor me sustentou. E não temerei medo de 10 milhares de pessoas que se põem contra mim ao meu redor. Levantarei-te, ó Senhor, salva-me, Deus meu, pois ferirá todos os meus inimigos no queixo, e que basta quebrando os dentes dos ímpios. Salvação vem ao Senhor sobre todo o povo, que seja abençoado.
palavra do Senhor, palavra do nosso Deus, palavra abençoada por Davi, que era o segundo coração de Deus. Davi era um rei que era um exemplo em Israel. Era um homem que foi escolhido lá de trás das malhadas. Era um homem que foi escolhido pelo próprio Deus. Quando o profeta foi ungir Davi, profeta Samuel, foi à casa de Jessé. A palavra diz que quando chegou lá, os seus irmãos, todos eles eram altos, eram bonitos, mas Deus não tinha visto nele o que tinha visto em Davi, o seu coração. Por isso que eu falo, não desanima, o Senhor nosso Deus te escolheu para ser um mensageiro dele. Se ele te escolheu, leva a palavra de Deus, faz algo sobrenatural, amém? E aqui, Davi falando essa oração, Davi ali estava sendo oprimido, Davi ali estava sendo oprimido pelas coisas que estavam acontecendo. O inimigo estava usando o seu próprio filho contra Davi. A palavra de Deus diz assim que o filho levanta contra Davi e levanta o reino e faz uma grande batalha, porque ele queria tomar o trono de Davi. A palavra de Deus diz assim, que aqui quando ele fala que ele dorme, por quê? Porque ele poderia morrer dormindo. Poderia matar Davi dormindo, mas ele falava assim, eu dormi porque o Senhor que me sustentou. O Senhor. E Davi fala também aqui que o Senhor é o escudo dele. Então quem que é o seu escudo? Hoje, quem que é o seu escudo? É Deus, é Jesus e muito mais o Espírito Santo que está dentro de nós. A graça de Deus está dentro de nós. É o que nos dá a segurança de nós viver neste mundo que não é nosso. Esse mundo já é do maligno. A palavra do Senhor que fala. Jesus diz isso, que o mundo já é de maligno. Lá em João ele fala. Então que nós possamos estar firmes. Abençoado é aquele que anda nos caminhos do Senhor, aquele que tem os mandamentos do Senhor. Então, que o Senhor nosso Deus venha nos abençoar e que nós possamos, todas as lutas, agradecer ao nosso Deus. Parar de achar que nós somos melhor, e nós não somos. Melhor é o nosso Deus. Maravilhoso é o nosso Deus. Glorioso é o nosso Deus. Aleluia, Jesus. Que Jesus venha derramar da unção do poder, das maravilhas do alto céu. E que Jesus, que o nosso Deus, possa ser o nosso escudo, a nossa fortaleza. Ele pode nos esconder debaixo das suas asas. Ele pode, mesmo que nós passemos no vale da sombra da morte, nenhum mal se dará com você. Porque o Senhor, nosso Deus, é que abençoa você. Aqui Davi estava falando, mesmo que milhares de pessoas contra mim, mas o Senhor vai quebrar, o Senhor vai quebrar o queixo dele, o Senhor vai quebrar os dentes dos ímpios, aquele que se levanta contra a sua vida, aquele que se levanta contra um servo de Deus, cuidado, irmão, aquele que se levanta contra um homem de Deus e contra uma mulher de Deus, cuidado, você está tocando no filho de Deus e na filha de Deus, cuidado com isso aí. Nós temos que ter a graça de orar pelos irmãos, corrigir os irmãos em oração, intercessão, cuidando, mas não o julgamento. O julgamento só pertence a Deus. Jesus diz isso. Jesus está aqui, o Filho do Homem, para perdoar todos os pecados, mas para julgar somente meu Pai. Quem somos nós para julgar, meu querido, minha querida? Nós estamos aqui para orar como irmão, porque eu oro por você nesta manhã, porque falo da palavra, porque um dia nós vamos estar no céu, e lá nós vamos ter que glorificar e adorar todos os momentos. A palavra do Senhor diz assim que lá no céu, João fala, que lá tem 24 anciãos, e ele fica todo o tempo, santo, 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 santo. Você está notando como que a presença, se essa presença está na sua casa agora, que está aqui na minha, porque eu estou sentindo a presença de Deus, porque eu estou sentindo o toque do Espírito Santo de Deus, ele está dentro de mim, está me como se fosse fogo, me consumindo por dentro. Esse mesmo Espírito Santo está dentro de você. Se você está triste, se alegre. Se você está com uma dor, Jesus vai te curar agora. Se você está passando por uma dificuldade, o Senhor nosso Deus, ele vai desenrolar um rolo santo. Ele vai entrar em providência na sua vida. Nesta causa já não é sua mais. Essa causa agora é de Jesus. Essa causa agora é do nosso Deus. E você já é um vencedor no Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Eu quero fazer uma oração para vocês. Amém?
feche os seus olhos. Se vocês quiserem colocar uma água para ser abençoada pelo nosso Jesus, para ser abençoada pelo nosso Deus, para ser consagrada pelo próprio Deus. Se você quiser colocar uma roupa de alguém que às vezes não aceita uma oração, esse alguém às vezes está com o coração duro, fechado, coloca agora. Coloca os seus pertences aí, vamos orar em nome de Jesus, porque todos esses problemas só Jesus possa resolver, amém? Senhor Deus Pai, poderoso, em nome de Jesus, Pai, nesse dia maravilhoso, que o Senhor venha abençoar, Pai, todas as pessoas que estão nessa rádio gospel, Pai, de Barreirinho, 100% Jesus. Visita agora, Pai, cada pessoa, Pai, que está ouvindo, cada ouvinte, Senhor, que está agora com o seu rádio ligado, sintonizado nessa frequência, que está, Senhor, com essa fé, na mesma fé que nós pregamos. Vai tocando agora, Jesus. Toca sobre essa água, Senhor. Pai, abençoa, consagra essa água, Pai. Na onde que essa água tocar, essa pessoa beber, Senhor, ela vai ser curada pela unção do Senhor, pela fé da pessoa e pelo seu poder que vem do céu, Papai. Vai tocando agora, Jesus, sobre essas vestes, Pai, não de que essa pessoa tenha um coração duro, que tenha um coração firme, Pai, que não aceita a sua palavra, Senhor. Vai quebrando agora, Senhor, todo jugo agora, Pai, toda palavra contrária, Pai. Abre as portas, Pai, na onde que não tem, Senhor, e fecha aquela, Pai, que o Senhor quer fechar, porque o Senhor é o dono, Pai, da graça e do poder. É o Senhor, Pai, que é o nosso dono, o nosso Criador. Nós somos seus filhos, Pai. Que nesta manhã, Senhor, o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha derramar o seu poder sobre as nossas vidas, Pai. Visita agora os 4 cantos da terra, Senhor, na onde, Pai, que é essa mensagem chegar, o Senhor possa tocar, curar, libertar e transformar, em nome de Jesus Cristo. Eu quero agradecer todos vocês pelo carinho que vocês têm comigo, pelo carinho que vocês têm por essa rádio do pastor, do presbítero, né, Manassés, que é uma rádio séria, é uma rádio de Jesus. Todas as coisas voltadas para Deus, e toda a honra e glória será dele. Toda a cura, toda a libertação que foi falada hoje aqui nessa oração, neste momento com Deus. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham um ótimo dia e que o grande amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus esteja para todos sempre. E prepare a igreja, que Jesus está voltando. Amém? Glória a Deus, né, queridos? Só temos que agradecer ao nosso Deus, o nosso bom Deus, né? Agradecer aí ao nosso evangelista, nosso evangelista Luciano, lá de São Paulo, querido, né? Louvado seja Deus, lá de São Paulo, né? Deixando aí uma mensagem da parte do Senhor, bendito seja Deus, né? Por quê, queridos? Porque no momento que nós estamos juntos, no momento que nós estamos juntinhos, falando a mesma linguagem do Evangelho salvífico do nosso Deus, o Espírito Santo, queridos, ele nos convém, na mesma direção. E o bom é isso, né? O bom quando nós estamos interagindo, né? Veja o evangelista Luciano de São Paulo, queridos, né? Deixando sua mensagem. E eu quero convidar também você, queridos, né? Quero convidar você, se você sente o desejo no coração, querido, de estar aqui juntinho conosco, você manda aí através do nosso zap, 041 985034524, que está aqui em cima, né? A chave Pix, porque eu coloquei aqui, querido, né? Se você também sentir o desejo no coração, querido, de estar aqui juntinho conosco, querido, né? Nos agraciando. Se você quer ajudar, queridos, esse trabalho que é levantado unicamente, somente, queridos, somente aqui, para o nosso Deus, para o reino do Senhor. Você vê aqui que nós não fazemos divulgação, propaganda, não, queridos. Muitos já vieram aqui, para que viesse colocar uma programação não evangélica, divulgação, de outras coisas. Eu disse não. Aqui é unicamente, aqui é 100% Jesus. Se nós estivermos aqui para ser ajudado, queridos, vai ser por você, né? Você cristão, você é o nosso irmão, você é o nosso ouvinte que está aqui junto conosco, né? Nas programações da Rádio Gospel Barreirinha. Claro que não é fácil, queridos, né? Não é fácil quando nós estamos
compromissado aqui de levar tão somente o evangelho salvífico do nosso Senhor, porque nós temos outros compromissos, né? Mas isso, se os irmãos sentirem de Deus, queridos, né, está nos ajudando aqui, ó. Essa aqui é a nossa chave Pix, 41-98503-4524, né? Você entra aqui a chave Pix, você deposita aí, queridos, aquilo que Deus colocar no teu coração, R$1, 50 centavos, R$2, 3, 100, 1000, né? Fica aí no seu critério daquilo que Deus ele colocar no teu coração, né? Unicamente tudo que nós, queridos, fazemos aqui é para o evangelho salvífico do nosso Deus, né? Precisamos de equipamento, precisamos comprar outros equipamentos aqui, louvado seja Deus, né? Para que nós possamos dar prosseguimento, né? Dar prosseguimento aqui, ó. De um sofrimento. Rádio Gospel Barreirinha 100% Jesus, 100% Jesus. Aqui não tem barganha, aqui não tem, queridos, outra coisa a não ser o evangelho salvífico do nosso Deus, porque aqui em cima você vai ver aqui que é uma obra missionária, queridos, é uma obra missionária, né? Onde Deus levantou aqui para que nós possamos dar prosseguimento. A certeza. Mas o evangelista, né, Luciano, direto de São Paulo, queridos, ele deixou aí sua mensagem, né? A mensagem abençoada, louvado seja Deus, né? Para que nós possamos nos edificar, louvado seja Deus. Você vai ver Deus operar na sua vida. 15 horas. Glória a Deus, queridos, 15 horas e 12 minutos aqui em Curitiba, Paraná. Uma boa tarde, Paraná, para todos aqui também de Curitiba, para todas as regiões. 26 graus, queridos, aqui em Curitiba, Paraná. Está um pouquinho quente, aqui quando esquenta, quando esfria, queridos, né? Aqui quando está quente, esquenta, louvado seja Deus, né? 27 graus aqui é muito calor, queridos, né? Muito calor, né? 30 graus aqui, meu Deus, é para matar, né? Mas quando esfria também, queridos, esfria, né? A 3, 4 graus, a gente já conviveu aqui com 3, 4 graus, queridos, não é mole, né? Mas nós continuamos aqui, né, glorificando e exaltando o nome santo do nosso Senhor, né? Para você que não entrou junto conosco aqui, queridos, tem muitos aqui que assistem, né? Muitos aqui estão conosco nesta tarde. A gente vê aqui em cima, né, no olhozinho aí, né? Só tem uma pessoa, queridos, mas não. O que é que o Facebook faz? Ele tira aquilo ali, queridos, coloca, né? Eles não colocam as pessoas que estão interagindo, que estão assistindo junto conosco, não. É a mesma coisa, né? O Facebook foi lá, né? 200, quase 900 visualizações que o Facebook fez, né? No vídeo que a gente fizemos ao vivo, né? E ele nos notificou aqui que vai excluir o vídeo, não sei porquê, né? Mais de 900 visualizações. Então o Facebook, queridos, está daquele jeito, né? Mas louvado a Deus, louvamos a Deus também por isso, né? Louvado seja Deus. Mas aqui estamos nós, queridos, firme e forte, né? Até que venha o Senhor Jesus de Nazaré. E um novo amanhecer virá. Glória a Deus. A palavra diz, queridos, que buscai o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. O povo está invertendo as situações, né? Buscar as demais coisas, né? Que as demais coisas não serão acrescentadas, né? Buscar em primeiro lugar tudo, né? E deixar para o segundo plano o reino de Deus e sua justiça. Mas a Bíblia diz, queridos, a palavra do Senhor diz que nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e toda a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse é o verdadeiro cristianismo. Esse é o verdadeiro cristianismo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Por quê, querido? No momento que eu deixo de buscar o reino de Deus e sua justiça,
mas estou preocupado de buscar as demais coisas, elas não vão chegar diante de mim, queridos. Elas não vão me alcançar, porque a palavra diz, olha, eu não tenho que correr atrás das bênçãos, são as bênçãos que vai me alcançar, são as bênçãos que tem que correr atrás de mim, queridos, são elas que vão me alcançar. Então somente no momento que eu me prontificar de buscar o reino de Deus e toda a sua justiça. Como é que se vai buscar, querido? O reino de Deus e toda a sua justiça. É quando nós manifestamos o evangelho de Deus. O que é que nós estamos fazendo aqui? Buscando o reino de Deus, querido, buscando a justiça, né? Então eu não tenho que me preocupar com as demais coisas, queridos. Não tenho, porque eu sei que num tempo oportuno as coisas, ela vem sobre minha vida, né? A porção necessária ela virá sobre minha vida, como vai vir também na sua vida. Mas no momento que eu deixo de buscar o reino de Deus e toda a sua justiça, o que é que vai ser acrescentado na minha vida, querido? O diabo está aí, a palavra diz que o mundo jaz no maligno e muitos estão buscando as coisas do mundo, porque as coisas do mundo ela é enganosa, queridos. Ela é só um tempo, ela é só um tempo, né? Porque estamos aqui unicamente de passagem, queridos. Nós daqui na terra, nós não vamos viver outra vida a não ser essa, porque a nossa vida aqui, queridos, ela tem tempo de validade. E se você não fizer aquilo que provém de Deus para a tua vida aqui na terra, você jamais terá o passaporte para a vida eterna, queridos. Você jamais terá o passaporte da vida eterna para a tua vida, porque aqui só se vive uma vida e se morre só uma vez, depois se segue-se o juízo. E daí em diante, acabou-se. Aí cada um vai prestar conta um dia do Senhor, da sua vida. Ele sabe que a vitória já é certa, pois Jesus já venceu por nós. Ele pode até enfrentar o mar em terra seca. Rude Cruz, amo demais esse louvor. O arranjo, né? A voz de Rock Filho, lá no Rio de Janeiro, querido. Eu vivia procurando. Perdão, não é essa, né? Vamos lá. Por um amigo que estendesse a mim a sua mão, pois perdido no caminho me encontrava. Eu vivia procurando. Procurar aqui, queridos, Rude Cruz, né? O Rock Filho. A sua mão, pois perdido no caminho me encontrava. Eu sei que o crente passa por lutas, que às vezes dá vontade de parar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria no amanhecer. Ele sabe que ele é como a palmeira, o vento sopra,
balançar, mas não cai. Ele sabe que ele é uma palmeira. Rude Cruz, né? Com Rock Filho. Vamos todos, queridos, estar louvando esse hino que toca na alma. Rude Cruz se eleigiu, dela um dia fugiu, com o emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque dela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Aleluia, Jesus. Nesta cruz padeceu, e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Obrigado, Senhor. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Meu Deus, se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Louvado seja o Senhor. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Bendito seja o Senhor Jesus de Nazaré. Glorificamos, Senhor, o teu nome, Pai, pela graça, Senhor, derramada sobre teu povo, Senhor, sobre cada um de nós. E que nessa tarde, Senhor, que não seja diferente, Deus amado. Olha aí. Eu aqui com Jesus, a vergonha, meu Deus, da cruz, quero sempre levar e sofrer. Meu Deus, Cristo vem me buscar, e com Ele no lar, outra parte da glória hei de ter. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Iremos, Senhor. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Aleluia, Jesus. É mesmo assim, né? Nós temos, queridos, que levar assim a nossa cruz, porque a palavra do Senhor diz, né? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, depois tome sua cruz e me siga. E aqui estamos nós, queridos, para ir até o fim. Até o fim.
Louvado seja. Hora certa. 15 horas e 25 minutos. Glória a Deus, queridos. 15 horas e 25 minutinhos, né? 15 horas e 26 minutos. Aqui em Curitiba, Paraná. Como foi bom, queridos, passar essa tarde abençoada. Com você, né? Com o nosso Cristo, com o nosso Deus, pela sua permissiva. Estamos aqui, queridos, unicamente para falar aquilo que não é nosso, para falar daquele que e vai continuar sendo o precursor desse mundo, o Deus que fez os céus e a terra, aquele que está junto, queridos, que ajuda o necessitado, que ajuda a todos, queridos, sem fazer exceções de pessoa, né? O nosso Deus, o grandão da Galileia, que esteve conosco durante toda essa programação e vai continuar com cada um de nós. Nós só temos, queridos, que agradecer a Deus por esse momento único, por você, cada ouvinte aí, os ouvintes aí na Rádio Gospel Barreirinha 100% de Jesus. Quero dizer que nós estamos chegando longe, né? Quero mandar uma paz do Senhor para todos lá na Itália, queridos. Para os brasileiros que estão lá na Itália, para os brasileiros, né? Brasileiros que estão lá na Itália, queridos. Quero mandar uma paz do Senhor para você lá do Embola, que eu não mandei, lá para Jaboatão dos Guarará, para todos, queridos, lá do Recife e também para outra América, lá para os Estados Unidos, para todos os brasileiros que estão lá nos ouvindo, né? Que estão prestigiando, queridos, aqui a palavra salvífica do nosso Deus. E também para a nossa América, para todos os hermanos e hermanas, que Deus bendiga cada hermano, cada hermana, queridos, lá de Angola. E Angola, aqueles irmãos que estão lá, aqui também, da nossa América, lá na África do Sul, né? Lá de Angola, lá de Moçambique. E para nossa América aqui, queridos, né? De Honduras, aqui para Guatemala, para cada hermano e hermana aqui de Honduras, né? Que a paz do Senhor, que Deus bendiga cada irmão, queridos, cada hermana nesta tarde. Para você também da Bolívia, querido, da Argentina, do Peru. E Deus continue aí abençoando cada irmão, cada irmã. Louvado seja Deus. Mas estamos chegando, né? Mais um finalzinho aí da programação da Rádio Gospel Barreirinha 100% de Jesus. Amanhã eu não sei, queridos, se nós vamos estar aqui. Louvado seja Deus, né? Mas segunda-feira nós estamos aqui prontificados para dizer, né? Volte para a casa do Pai, com o programa Voltando para a Casa do Pai, tá bom? E Deus abençoe, querido, que Deus guarde, que Deus livre você do mal, que Deus continue te livrando do homem mau, da bala perdida, do homem sanguinário. Se Jesus não voltar, nós vamos estar aqui, queridos, você aí e eu aqui, a Rádio Gospel Barreirinha 100% Jesus, tá bom? Que Deus abençoe, que Deus continue te dando um livramento, você e toda a sua família, que Deus continue dando refrigério, que Deus continue derramando o refrigério santo sobre tua vida e toda a sua família.